Pessoal, vamos lá rever o conteúdo que a gente trabalhou em sala de aula. O que a gente vai estar falando, a gente vai exercitar métodos, onde a gente vai estar trabalhando com dois métodos aqui. Vamos estar trabalhando com uma classe, onde vai se chamar classe atualização financeira. E a gente vai estar usando um constructor para criar essa classe, ou seja, a gente vai alterar os padrões num constructor. Então isso a gente viu na aula, eu só vou repassar isso no vídeo para facilitar e ter isso disponível para vocês, para que vocês possam, em um dado momento, quando vocês precisarem, recorrer a esse vídeo, ok? Então a gente vai iniciar com o quê? A gente vai criar a nossa classe atualização financeira. Então já vou copiar aqui. Dentro do Visual Studio a gente vai fazer uma aplicação console, só para mostrar. Então, vou colocar dentro de vídeo, vou chamar de atividade 01. Lembrando, quando a gente cria a aplicação, ele vai criar a aplicação. E aí, dentro da aplicação, eu vou criar a minha classe. Então, aqui é o programa principal. A gente vai criar uma classe. E essa classe a gente vai chamar de atualização financeira. Criei a classe atualização financeira. Na proposta, a gente vai ter o valor da parcela e taxa de juros como campos. Só que esses dois campos vão ser passados pelo constructor, ó. A classe deverá possuir constructor que receba o valor da parcela e tempo de permanência e o percentual de juros ao mês. Então, o tempo de permanência aqui, na verdade aqui está errado. O tempo de permanência, quem vai passar vai ser os métodos calcular juros e juros simples, juros compostos e juros simples. Então, o que a gente vai passar no constructor? O valor da parcela e o percentual de juros ao mês. Então, pelo fato de eu passar pelo constructor, esses campos vão ser como privados. Eu não vou deixar público para o usuário utilizar. Então, private, double, valor, parcela, sempre iniciando com letra minúscula os campos. Private, double, taxa, juros. Ok? Agora o constructor, que a gente vai fazer public, nome da classe, abre parênteses, aí eu vou passar os parâmetros. Quais parâmetros que eu vou passar? Eu vou passar o valor da parcela, e os juros. E aqui dentro, valor parcela vai receber VLR, que vai vir na hora que eu criar o objeto, e taxa de juros é igual a juros. Para a gente estar trabalhando já os juros em taxa, já vamos dividir por 100. E agora a gente vai criar os métodos calcular juros composto, calcular juros simples. Eles vão retornar public double, né? Não está aqui. Deverá receber o tempo de permanência e retornar o valor atualizado e o percentual de juros acumulado com base no cálculo de juros compostos. Então vamos lá. Double, cálculo de juros composto. Vou passar então os meses, vírgula. Como eu vou passar por referência, ou seja, porque os juros eu vou retornar dois valores, não tem como retornar dois valores, senão pelo menos um ser por referência. Então, double juros. Então, a variável juros eu vou estar utilizando ela aqui dentro para retornar. Juros é igual. Em juros composto, eu já dividi por 100 aqui. Eu vou ter que fazer o quê? Math.poll, que é o elevado, né? A base vai ser 1 mais juros, taxa de juros aqui, elevado à quantidade de meses.
meses. Aqui eu tenho a quantidade de juros que eu tenho no período. E para retornar, return valor da parcela vezes juros. Aí eu tenho meu valor atualizado. A fórmula, para que se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês vão ver. Aí, ó, tá aqui, ó, montante, ou seja, o valor atualizado, é o valor principal, que é o valor da parcela, 1 mais a taxa aqui em valor fracionário, não é em percentual, e elevo pela quantidade de prazo isso daqui. Aplicando isso, eu tenho o juros composto. Então aqui, meu resultado de juros composto aqui, vou passar os meses, vou passar juros por referência, ele vai calcular a taxa de juros. Aqui ele vai calcular o valor atualizado com juros. E depois no programa principal a gente vai mostrar esse resultado. Então, para juros simples, o que eu vou fazer? Copio, praticamente a mesma coisa, só mudo a nomenclatura, cálculo de juros simples. E ao invés de eu elevar no juros simples, o que eu faço? Eu só multiplico pela quantidade de meses. Então, a taxa de juros vezes a quantidade de meses, mais 1 para que eu possa agregar ao valor da parcela. Tá, meu cálculo de juros simples também já pronto. Então, já temos o nosso constructor, né, onde vai receber 2 parâmetros, vai atribuir para os campos privados. Meu calcular juros vai usar o valor da parcela, aplicar a taxa de juros. E o calcular juros simples também da mesma forma, só que aí depende da modalidade de juros. Okay? Dentro do programa principal, a gente vai criar o objeto, que é classe atualização financeira, nossa variável igual new, e aí eu tenho que passar os valores. Vou passar R$100, uma taxa de 7%, que eu passo em percentual, lá dentro eu converto para a taxa. Então passei os dois valores e agora é só mostrar o resultante. Console.writeLine juros compostos, valor em juros composto 0F2, ou seja, vai ser ponto flutuante com 2 decimais, e percentual, vou pegar o segundo parâmetro, 2, vou colocar um sinalzinho de percentual, só para a gente ver que é percentual. Aqui, vou fazer a chamada do nosso método, calcular juros composto, 36 meses, vírgula. Vejam, aqui eu tenho que passar a palavra out e já posso definir a variável já aqui, porque a característica do out é que eu não necessariamente preciso ter definida a variável com o valor igual ao ref. Então eu já defino aqui juros. E aqui eu vou pegar os juros e multiplicar por 100, porque ele vai ser em percentual. Ou seja, na hora que ele voltar da função, ele vai chamar a função, passar 36, definiu a variável, vai lá para dentro, vai executar, vai me trazer o resultado aqui no return, e os juros vai vir com o valor calculado. A hora que os juros vêm com o valor calculado, que é em taxa, eu multiplico por 100 para mostrar em percentual. Mesma coisa a gente vai fazer com juros simples. Juros simples. Aqui, ao invés de composto, eu vou colocar juros simples. E vejam, eu já defini a variável aqui. Então, aqui eu tiro o double. Mesmo que ele já vai passar aqui, ele já definiu, eu só passo alt aqui, juro.
E aqui ele vai calcular bonitinho, só que em vez de composto vai ser juros simples. Dou a nossa pausa, console.read aqui, salvo. Deixa eu ver se pausar meu antivírus. Opa, não pausei. Pausar, sim. Aí a gente vai conseguir executar o resultante aí. Ele vai criar o objeto, vai passar as informações e vai calcular. Meus juros compostos, 1.142,39%, ou seja, isso é juros composto de 36 meses. Aqui o juros simples em 36 meses dá 352%. Então veja em juros compostos aí em 36 meses quanto a gente não paga, né, de juros. Claro que uma taxa de 7% é complicado para a gente pensar em pagar em 36 meses em juros compostos, né? Então, tá aí um exemplo, né, de utilização de métodos passando parâmetros com valores por referência e passagem por valor, né? Passagem por valor e passagem por referência. Utilizamos a característica do constructor, né? Onde a gente criou o constructor aqui. Isso a gente viu em aula, mas para relembrar. Se eu fosse criar uma nova classe aqui, um novo objeto, né? atu2 igual a new classe atualização financeira, vou colocar aqui na linha de baixo, só abrisse e fechasse sem passar os parâmetros, ele iria ficar em vermelho. Por quê? Porque a gente não tem um constructor de abrir e fechar somente. Então, quando a gente define o constructor, se a gente não definir um public classe financeira abrir e fechar aqui, ele não vai deixar. Aí aqui ele já sumiu. Então eu posso ter mais de um constructor, a gente vai ver isso mais para frente. A gente está fazendo ele sem parâmetro e com parâmetro. Mas a partir do momento que eu defino com parâmetro e oculto constructor padrão, o que vai acontecer? Ele vai obrigar a ter parâmetro. Ah, professor, mas nem sempre a gente coloca, né? Se eu comentar o constructor aqui e vir aqui, não vai dar erro aqui. Veja, sumiu o erro aqui, só que aí deu erro aqui. Por quê? Quando eu faço a omissão do constructor, por padrão, ele usa o constructor sem passagem de parâmetro. E já o próprio Visual Studio, o próprio C# já entende isso. Então eu não tenho necessidade de criar. Mas se eu criar, ele vai usar o que eu criei. Então como eu criei com passagem de parâmetro, obrigatoriamente eu tenho que pôr parâmetro. Se eu não for ter com passagem de parâmetro, eu tenho que definir também com os parâmetros em branco. Aí não vai dar erro aqui, ok? Então isso a gente vai ver mais para frente, que isso é chamado de overload. A gente vai estar vendo aí modificadores aí de métodos, onde a gente pode estar definindo o mesmo método, só que com assinaturas diferentes. Isso é bem útil na programação, ok? Então, por hoje é só. Na semana que vem a gente vai estar dando continuidade no conteúdo. E aí a gente vai estar falando sobre gets e setters. E também a gente vai dar uma revisada no conteúdo para avaliação, ok? Até semana que vem. Tenham todos uma ótima semana.